Boa noite! Estamos no ar em mais podcast Saber Viver. Hoje falando sobre um assunto que eu amo, sou apaixonada. Eu não tô falando de comunicação, gente. Eu tô falando sobre harmonização e principalmente sobre saúde. Eu acredito que quando a gente tem a saúde lá em cima, com um profissional que sabe o que tá fazendo, está totalmente voltado para a beleza, beleza de dentro para fora. Seja muito bem-vinda Muito ao obrigada. podcast do Saber Viver. Essa mulher, gente, maravilhosa. Eu tô abismada com a beleza dela. Obrigada, meu Falei bem. com ela ali embaixo que ela parece um iade tão Até maravilhosa. parece um exagero. Doutora Flávia, vamos começar aqui contando um Vamos, pouquinho sobre você. Antes de começar a falar sobre esse assunto, né, vamos. que nós mulheres amamos. Eu Sim, acredito que não só mulheres também, que a gente está em uma fase onde os homens também aderiram muito a essa sim, questão de harmonização, né, de se cuidar mesmo. sim. Mas me conta um pouquinho da sua história. Quem é a Flávia? Como ela escolheu essa profissão, né? Que você é ortodontista, não é isso? Eu sou endodontista. É endodontista, Isso, e certo. especialista em harmonização facial. Isso. Conta um pouquinho da sua trajetória. Primeiro da sua vida, um pouquinho da sua vida pessoal e a Claro. sua trajetória profissional pra gente. Eu sou dentista, né, e me Sim. especializei em endodontia porque eu gostava muito de tratar a dor do paciente. Eu sempre Aham. fui uma profissional que gosta de cuidar do próximo. E Aí fala um escolhi. pouquinho o que que é a A endodontia é um endodontia. tratamento de canal. Quando o paciente está com muita dor, a gente trata o canal para o paciente não perder aquele dente. Ah, E sim. eu foquei nisso por muito tempo. Eu trabalhava no sul de Minas, não trabalhava em Belo Horizonte. O meu pai já tem 50 anos de medicina e ele sempre trabalhou com botox. Uhum. E quando os dentistas foram aptos para trabalhar em harmonização, eu falei: eu já vi meu pai trabalhar tantos anos com botox, quem sabe eu não gosto dessa área? E fiz a especialização. Foi a primeira especialização aqui em Belo Horizonte, na FUNORTE. E me Certo. apaixonei. E foi um elo muito grande que eu tive com meu pai, porque ele também me ensinou muita coisa durante esse processo. E caí em Belo Horizonte há 2 anos. E vim trabalhar aqui e resolvi abandonar a endodontia, porque eu não tinha realmente mais horário para focar em dois setores. Sim. E escolhi porque eu realmente encontrei uma paixão na harmonização facial e um elo, né, com meu pai, que é um mentor incrível, ele não trabalha mais, Ai, que né? legal, que Mas foi lindo. assim, foi esse caminho me levou e meu pai abandonou a Botox. Hoje em dia ele só trabalha com medicina integrativa e Sim. eu acabei captando todos os clientes dele e fazendo os E meus. você está atendendo agora só em BH? Não, eu ainda atendo a minha antiga cidade. Ainda vou uma vez por mês, os meus pacientes, graças a Deus, não me largam. Então, uma vez ao mês eu vou a Lambari, eu fico 2 a 3 dias lá, só com harmonização facial. E Certo. aqui em Belo Horizonte eu tenho a minha clínica junto com meu pai. Doutora Flávia, assim, maravilhosa a sua história, assim, inspiradora, é muito legal trazer isso, principalmente da área familiar, né? E Com certeza. aprimorando, e assim, e sem contar que você é um cartão de visita, né? Quero ficar com o rosto igual a da doutora Flávia, maravilhosa. Com Obrigada. certeza, eu acho que a gente vende o produto. Eu acredito que em Sim. todas as áreas a gente vende produto. E com certeza você vende o seu produto Ah, muito muito bem, o seu obrigada. serviço, né, doutora Flávia? Eu faço muito procedimento, não é que eu faço muito procedimento, eu faço meus procedimentos na hora certa, né? Há Aham. muitos anos. Eu tinha muito acesso, né, pelo meu pai trabalhar, e nós começamos mais cedo, preventivamente, e fui cuidando ao longo dos anos, mas tudo na medida certa. É, e essa medida certa aí vai muito do profissional, eu acredito. Exatamente. Da percepção do profissional, eu acho que vai além da formação dele e Sim, do que ele traz no mercado. Eu acho sim. que vai muito do bom gosto. Eu falo que é o bom gosto E o bom do senso. profissional e o bom Isso, senso. Que é exatamente. isso que vai trazer para o paciente ali um conforto em estar realmente sendo bem cuidado, né? Que não é só da parte estética, da Sim, parte emocional também. com Porque certeza. uma vez que você perde o controle um pouquinho, eu acredito que é difícil você retomar, não é Com isso? certeza, você se enxerga de uma forma diferente. Então, quando o paciente faz uma harmonização muito exagerada, ele passa a se enxergar daquela maneira, ele não consegue mais se reconhecer como era Aham. antes. E isso vai criando um ciclo vicioso, que é por isso que é tão importante a harmonização conservadora, Sim. prisando sempre a naturalidade e a segurança. Porque à medida que você vai fazendo muitos tratamentos estéticos, você corre muito risco
de excesso de produto. Então, além do risco emocional, de você não se reconhecer mais, você tem riscos de intercorrências gravíssimas com Sim. excesso de produto, né? Então, cabe a nós mesmos orientar o paciente a fazer o procedimento certo, na quantidade Da certa e na quantidade hora certa. certa. Doutora Flávia, como que você faz essa anamnese, assim, para determinar qual que é o tipo de procedimento que ele deve fazer? Por exemplo, eu como uma paciente que nunca fiz harmonização, vamos supor assim, chego no seu consultório com queixas, olha, eu acho que eu tô com bigode chinês, eu acho que eu tô com muita ruga, tô com flacidez no rosto. Isso é possível ser tratado tudo de uma vez? Ou existe um passo a passo que você vai orientar esse paciente a ser feito? A anamnese, eu demoro em torno de 2 horas a primeira consulta, né? Primeira coisa é entender a queixa do paciente. Eu nunca aponto um defeito no meu paciente. Eu nunca ofereço um tratamento se não é a queixa principal dele. Então, às vezes, ele nem tá percebendo que o lábio dele tá fino e eu vou lá e aponto um defeito e aí Isso é ele já legal. começa a se olhar. Então, o primeiro passo é escutar a queixa do paciente. Não é possível fazer tudo em uma sessão só. É impossível retomar aí 20 anos em uma sessão com injetáveis. Cirurgicamente pode até ser, mas com injetáveis não, e é extremamente perigoso. Então, quando eu escuto a queixa do paciente, a primeira coisa que eu pergunto se os exames estão em dia. Sim. Se ele possui alguma doença autoimune, se ele possui atividades físicas recorrentes, né, Regulares. regulares, se ele tem o hábito de tomar água, porque a harmonização está totalmente fundada com a hidratação, e os hábitos do paciente. Estando tudo alinhado, o exame de sangue, aí a gente parte para a parte estética, né? Não é possível fazer todos os tratamentos em uma única sessão, então nós vamos construindo o embelezamento, como eu costumo falar com o Sim. paciente. Embelezar é uma construção, é devagar, é como construir uma casa. Então, eu começo sempre pela base, que sempre é o Botox. E aí, depois eu vou construindo as camadas, que seja tratamento da flacidez com bioestimuladores e depois os preenchimentos. Mas Sim. sempre muito devagar. Em torno dos meses, tem paciente que fica ano comigo tratando, porque eu sempre bato na tecla de uma harmonização conservadora. Então, Sim. não tem jeito de fazer todos os procedimentos em uma única consulta. E como que funciona essa questão da clínica integrativa, da saúde integrativa, para cuidar de saúde e beleza? O meu pai, ele me ajuda muito com os exames. Então, por eu não Aham. ser médica, eu não tenho capacitação para analisar os exames do meu paciente. Então, meu pai analisa e muitas vezes não é somente exame de sangue. Às vezes o paciente está precisando de uma terapia, porque ele está ali em busca de uma perfeição inalcançável. E aí eu oriento esse paciente a fazer terapia se ele já não faz, porque nenhum tratamento estético que eu fizer vai resolver o problema que ele está ali procurando. Então, é um conjunto. Quando Verdade. é só baseado em sangue e está tudo certo e o paciente está apto mentalmente para aceitar aquele tratamento, aí Aham. eu já começo no mesmo dia. Eu indico o que ele precisa e a gente já começa a trabalhar. Se o paciente está com algum processo inflamatório, que a gente consegue diagnosticar isso num exame de sangue. Se o paciente realmente precisa de uma terapia, aí a gente faz um tratamento primeiro de pelo menos uns 6 meses, para depois Que começar legal a isso de estética. fazer Isso uma é muito terapia. difícil hoje em dia, de você conseguir isso no consultório. Geralmente os profissionais estão muito comerciais. Eles querem Sim, ganhar a todo custo e aí não vê o mal que isso pode causar sim, para um paciente. Então, temos que enxergar um paciente não como cifrões, mas como seres humanos, verdade. né? Nossa, que Entender a legal isso. história Essa deles. questão da terapia eu achei, assim, Sim, fantástico. a gente tem psicóloga, nós temos nutricionista, nós temos o meu pai, que é um médico integrativo, que ele é endocrinologista também. Então, tem Aham, tudo num ambiente só para facilitar, né, para o paciente. E sim, para mim também, né? com certeza. Eu acredito também que isso evita a pecar, assim, a questão de você ter uma percepção errada de si mesmo, né. Sim, com Porque às vezes a certeza. pessoa exige do médico o que ela acha que ela deveria fazer, e Sim, depois que o médico faz simplesmente pelo cifrão, ela arrepende. Ela arrepende. não gosta daquela aparência. Exatamente. E às vezes ela é até persuadida. Alguns profissionais, eu estava até falando com o rapaz que estava aqui, né? Está aqui com a gente. Às vezes o paciente chega no consultório numa situação de depressão, numa Aham, situação vulnerável. E nós, profissionais injetores, temos uma grande responsabilidade sobre isso. Porque eu consigo te vender o que eu quiser se você estiver com nesse estado. certeza. Então, se você não tiver realmente consciência e responsabilidade,
você consegue convencer o seu paciente a fazer qualquer Fazer coisa. tudo, Exatamente. né? Às vezes não é o que ele precisa naquele momento. Então, o não é muito importante ser dado pelo profissional para o paciente. E ele tem que entender que aquele não é temporário. Sim. Que se ele tratar do que realmente é necessário tratar, a estética vai vir Vai dar depois. certo. É, exatamente. E existem casos, assim, de você pegar pacientes para reverter, às vezes, procedimentos de outros Vários casos. médicos. A minha sorte, eu digo sorte, porque a minha especialização foi embasada em intercorrências. Foram 2 papas da intercorrência, então nós pegamos muitas para reversão, Olha. para remoção de produto. Alguns produtos não são removíveis, então o paciente tem que lidar com aquilo o resto da E vida. como que funciona essa questão dos produtos que não são removíveis? Isso porque são procedimentos muito antigos que usavam produtos que não eram permitidos pela Anvisa, mas acabavam que os profissionais usavam, porque eu acho que era Sim, mais fácil e mais e barato. mais barato de Sim, fazer. E agora tem a questão dos produtos onde que são permitidos e que são absorvidos também pelo organismo com o tempo, sim. né? Como que vocês fazem essa avaliação e essa reversão também, né? A reversão são alguns produtos que a gente consegue reverter. No caso, o Botox, nós temos laser terapia, quando um Uhum. profissional aplica o Botox num lugar errado. O problema sempre é o injetor. O produto, a não ser o PMMA, que foi abolido aí agora, os produtos que são liberados pela Anvisa não são um problema. O problema é o injetor, que aplica em plano errado, que dilui de forma errada, enfim, que faz errado. É a diferença do remédio para um veneno, por exemplo. Sim, É a é a dose. dose. Então, se você aplica aquele produto num plano correto, dilui conforme bula, não tem jeito de dar errado. Agora, se você começa a dar um jeitinho, aí os problemas vão começar a acontecer. E para remover é muito difícil. Tem produtos que não são removíveis, como a hidroxiapatita de cálcio. Muito difícil de remover e O que muito é o dolorido. hidróxido? Hidroxiapatita de cálcio é o bioestimulador de colágeno, que a gente trata a Ele não tem flacidez. como remover? Tem alguma maneira de tentar diluir, mas é muito difícil e muito dolorido, muito doloroso para o paciente. Muito. E Mas é deixa. doloroso até para colocar, né? Mas é feito sob anestesia. Tudo é feito sob anestesia, mas é muito doloroso para tirar mesmo. E às vezes Nossa, não tem jeito. Dependendo do plano que o profissional aplicou e da quantidade que ele diluiu essa hidroxiapatita, ela não consegue ser removida. entendi. O ácido hialurônico é possível de remoção com a hialuronidase, que é a enzima que degrada o ácido hialurônico. Aham. Só que a hialuronidase, além dela remover o produto, ela remove gordura. Então, a paciente às vezes fica O que era torta. murcho pode ficar mais murcho ainda. Exatamente. Dá mais flacidez. Ixi, Então, não é uma borracha. Nós não podemos usar um produto como a hialuronidase como uma borracha. Nós temos de entendi. evitar que aconteça o problema, né? Temos de ter a solução para o problema, sim, mas não pode ser, se der errado eu vou lá e conserto. Não pode Aham. ser desse jeito. Botox, 4 meses, né? Depois de 4 meses vai voltar ao normal, mas você já imaginou? Se aplica numa região da boca, você ficar com a sua boca torta por 4 Não meses. dá. É Entendeu? verdade. Então, só 4 meses, mas para quem está vivendo é tempo demais. O laser pode ajudar? Pode, mas não significa que vai remover Que vai a toxina resolver. por completo. Não significa. É uma tentativa. É uma tentativa. Então, escolher o profissional que vai O fazer principal. o certo. O principal Como é se escolher a pessoa certa? e cobrar uma anamnese bem feita. Acho que o Aham. paciente que quer saber só de preço em Instagram, que quer saber só de preço em WhatsApp, não. Vamos investir numa consulta? 2 horinhas ali conversando, tirando todas as dúvidas, para você ter confiança, para você até ver se o profissional tem conhecimento para te Sim. dar com uma consulta de 2 horas. Com certeza. Né? E aí sim passar para as Faz outras toda a diferença. etapas. Só de você estar ali, eu falo assim que o rosto da gente é o cartão de visita. Com Eu sempre falo certeza. que às vezes faz algum tipo de procedimento no corpo, que a gente vira um laboratório, né? A gente que é Sim. mulher, com tudo que tem de estética nova, a gente acaba virando um laboratório. Mas deu de alguma coisa teste. errada, por exemplo, no bumbum, em outra parte do corpo, até Dá resolver, para passar. você vai esconder ali. Mas o Exatamente. rosto, o que é que você vai fazer com o rosto? Não tem Então, jeito. tem que ter realmente alguém que te traga totalmente segurança. Com certeza. Você vai E que fechar os saiba olhos principalmente resolver, Com certeza. né? Porque mesmo sendo difícil, o profissional que está injetando, ele tem que saber resolver se der algum problema, porque todos nós estamos aptos. Eu não estou falando que, porque eu sou uma profissional conservadora, que não vai acontecer comigo uma intercorrência. Pode Eu estou acontecer, apta, só não acontece com quem não todos. faz. Verdade. Mas eu tenho que saber resolver. Ou indicar um profissional adequado para que Pra resolva. que resolva. Né? E qual que é a sua opinião do PMMA?
que eu sei que é uma divergência assim, gigantesca entre os profissionais da saúde. Eu conheço profissionais que são incríveis, super renomados no mercado, mas que são a favor do PMMA. Sim. Como eu também conheço médicos, né, e profissionais que até têm contato profissional com esses que são a favor, mas são completamente contra. Eu sou completamente contra. Porque eu sou conservadora, então você parte do pressuposto de que eu não coloco nenhum produto que é permanente. Eu posso mudar de ideia de não querer um produto no meu rosto. Eu tenho o direito de mudar de ideia. E como que eu mudo de ideia com um produto que é permanente? Sim. Ele instalado ali, ele não tem jeito mais de tirar. E não tem jeito mais de resolver. Então, o ácido hialurônico, se eu quiser tirar, eu posso. Tira. Então, produto temporário. Então, nada que é permanente, eu sou a favor. Justamente por isso, porque eu tenho todo o direito de não querer aquilo mais para a minha vida e seguir minha vida em frente. Então, e o PMM agora foi proibido, né? Ele nem pode mais ser utilizado. Independente se o profissional é a favor ou contra, ele nem pode mais, de tanto Mas existe uma dano. questão aí que eles trocaram um pouquinho o nome do PMMA para poder fazer preenchimento, principalmente no glúteo, né? Que eu vejo Sim, mas é observando. extremamente perigoso. Um produto que pode causar necrose, você pensa bem. Um produto que pode matar a sua célula. Você vai correr esse risco? Se eu te chego no meu consultório, na sua consulta, e falo, Rafa, eu vou colocar esse produto aqui, ele dá um resultado ótimo, mas você pode ter uma necrose. A sua pele pode ficar toda preta. Se eu te contar o que é uma necrose, você não vai correr o risco de fazer. Entendeu? Sim. Então, se. Mas isso vai do profissional que ele é contra, igual você. Sim. Ele vai mandar real. Agora, o que tá pensando, ele não vai te mandar cifrão, real do que. ele vai te mostrar um resultado maravilhoso perfeito e vai te e convencer. quanto custa. Exatamente. E vai te convencer a fazer. Não. Ainda mais se você fica estiver perfeito, naquele estado vulnerável, que eu te falo que a Com maioria dos certeza. pacientes chegam lá assim, em estado vulnerável, né? E vai aceitar o que o profissional quiser vender, né? Mas eu sou contra e nunca trabalhei com PMMA. Nunca. Então, ótimo. Agora Graças a Deus. vamos falar do início. Você falou assim, Vamos. tudo começa pelo Botox. Botox. Botox é vida, gente. Botox é um. Quem nunca colocou Botox? Porque todo mundo pergunta, nunca fiz. Às vezes, nunca fiz nada no rosto. Eu falo assim, primeira vez que você fizer, você vai falar, meu Deus, Nunca como não me mais eu apresentaram fiz. isso com 12 anos, que eu queria fazer com 12 anos. Ai, meu Deus do céu. É maravilhoso o resultado, assim. Além de ser muito rápido, né? Praticamente imediato. Com 3 né? dias já começa. Isso. O resultado a pele fica mais... Outra textura. Acaba aquele rostinho de cansado, às vezes, Sim. que a gente fica. Craquelado da pele. Craquelado da pele. Uhum. Né? E eu acho que acaba virando um vício, né? Porque E a gente começa tem que segurar. a baixar o Exato. efeito. A gente fala, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Né? Igual que o efeito da bruxa da Branca de Neve. E por isso que você tem que segurar e ir É. devagar, porque senão a gente quer ficar aplicando Botox sempre. Toda Não hora. pode. E não pode. O Botox, que é a toxina botulínica, Botox é uma marca, né? A toxina botulínica é um procedimento maravilhoso. E é o meu carro-chefe, é a base de todo o meu tratamento, é a toxina, né? Uhum. A gente pode utilizar na região de masseter para afinar rosto, a gente pode usar no pescoço para tirar aquelas pregas e aquele aspecto envelhecido do pescoço, além das rugas dinâmicas de expressão, que são as que a gente não gosta, pé de galinha, essa carinha de brava, Uhum. sorriso gengival para pessoas que sorriem muito e a gengiva aparece muito, a gente consegue deixar um sorriso mais harmônico com a toxina. Ele utilizado da forma correta só tem benefícios, só benefícios. O problema é que os pacientes querem utilizar Botox a cada 2 meses, né? E isso não pode, a gente tem uma bula, a gente tem que segui-la, né? Então, a cada 4 meses, no finalzinho vai dando um nervoso para fazer de novo. Muito, né? Mas tem que segurar e fazer no máximo 3 vezes ao ano. Não tem nenhum produto, assim, já em estudo no mercado, onde vai durar um pouquinho mais do que esses 4 meses. Eu falo assim, porque o período são 4 meses, no mínimo, para poder voltar a fazer. Sim. Então, mas para quem pratica esporte... É muito menos. É muito menos. É muito menos. Às vezes dá 1 mês e meio, 2 meses, eu já começo a entrar em desespero. Tem um produto que é cientificamente comprovado, que eu geralmente até manipulo para as minhas pacientes, agora até fiz ele em sérum. E estou dando para as pacientes testarem e me darem um retorno, né? Uhum. Que é o zinco com a fitase. Ele tem comprovação científica de que ele aumenta a durabilidade do Botox. Então, só que fica oneroso ao paciente. Então, em algumas épocas do ano, eu consigo manipular e fornecer ao meu paciente em cápsula. Você pode fornecer para mim também? Posso, porque agora obrigada. eu tenho o sérum. Então, nós criamos com a farmácia artesanal, né, que é a minha parceira lá, o sérum
para aplicar somente onde nós aplicamos o Botox, para Olha. aumentar a durabilidade dele, principalmente para os meus pacientes que malham e que têm um metabolismo muito acelerado, né? E que dura pouco menos, dura bem menos do que o esperado, né? Por causa do metabolismo acelerado mesmo. Então, é uma tentativa. Eu estou testando esse produto em mim, está dando super certo. Então, agora as minhas pacientes estão, só que já é comprovado cientificamente há muito tempo, só que, como eu te disse, é oneroso. Então, o paciente fala, não vou economizar, não vou. Entendi. Entendeu? Porque ele é um produtinho mais caro mesmo. Manipulado sempre é um pouco mais caro. Então, o paciente opta por não tomar ou não aplicar. Agora, eu estou dando esse presentinho, né? Isso. Não, mas é um presentão. É um presentão, na verdade. É um presentão, poxa. E as minhas clientes estão todas gostando muito. Muito mesmo. E é sobre metabolismo? O Botox acabar mais cedo? Não é sobre expressão? Não é só sobre metabolismo. Tem todo um processo. O Botox diluído em mais soro, ele vai durar menos. Então, quando você vê, por exemplo, não estou falando que são todos os profissionais que fazem isso não, tá? Mas Botox Day, por exemplo, eu nem faço. Eu não faço porque eu já acho que já denigre o Botox, porque ele é diluído em... Muitos profissionais diluem o Botox em muita quantidade de soro para ter mais rendimento. Mas pode fazer isso? Diluir não em pode soro? Diluir. Ele é diluído em soro. A toxina botulínica, ela é diluída. Só que ela é diluída em 1 ml de soro. Então, eu já vi isso, eu já participei de várias mentorias em que o profissional dilui, por exemplo, em 5 ml de soro. Então, você há de convir comigo que 1 ml de soro pode pegar por 2 semanas, 1 mês. Ai, que sacanagem. Então eu nunca mais fiz Botox Day nas minhas propagandas, eu nunca mais nem coloquei Botox Day, porque eu já levo para esse lado, de que está sendo diluído mais, para poder aproveitar mais, e o seu Botox vai durar muito menos. Então a diluição seca, que é a que eu trabalho, que é de 1 ml, um vidrinho dá para fazer no máximo 2 pessoas. Se você diluir em 5, quantas pessoas você consegue fazer? Gente, fiquem ligados nessa daí, tá? Essa exatamente. É novidade pra mim e tem que ficar de olho nisso aí. É que as pessoas não contam, porque a gente né? fala assim, nossa, Botox Day, vou querer. Vai todo mundo querendo lá. Igual eu tô te falando, não significa que todos os profissionais façam isso. Eu tenho amigas que fazem Botox Day e que não fazem esse tipo de... não tem esse tipo de conduta. Mas eu já presenciei vários profissionais que tiveram esse tipo de conduta para ter um retorno maior. Mas né? é difícil você ter aqui essa confiabilidade. Então, façam um Botox Day em clínicas que são de confiança. Né? Deixa eu ver o vidrinho. Eu posso ver? Pode perguntar isso? Claro, você tem você pode levar até a caixa do produto, se você quiser, para sua casa. Porque às vezes eu tô te vendendo um botox da Allergan e tô te aplicando um Botox Xeomin. Não que ele não seja bom, mas eu tenho que ser claro do que eu estou injetando no seu rosto. Então, a caixa é sua. Tá? Pergunta de curiosidade, quanto que você está diluindo esse produto? Veja o profissional diluir o produto. Eu abro a caixa do produto na frente do meu paciente. Mas é porque você trabalha na área, né? Imagina eu aqui. Pois é, mas eu como... chegar e perguntar, deixa eu ver diluindo o produto. Eu como paciente... Que moça louca. Não, eu como paciente, eu sou exigente. As minhas amigas falam, são minhas amigas. Eu falo, qual que é o produto que nós vamos usar hoje? Qual que você vai resolver usar hoje? Não de forma agressiva, mas tu tem um jeito de falar. Só pra você entender mesmo e mostrar também que você tem conhecimento. Que você não tá leiga. Você não tá leiga. Você não tá leiga. Se a pessoa estiver ali com a intenção de te passar para trás, ela vai pensar 2 vezes antes de fazer isso, se você questionar, né? E tu tem a forma de questionamento, né, do paciente. O paciente, ele pode ser leigo, mas ele pode questionar. Claro. E deve, né, com questionar. Com certeza. Que é o que eu faço. Tá certíssima. E a dica ficou assim. Ficou a dica. Já abriu minha mente também. Agora já vou ficar esperta também. Isso mesmo. E vamos falar sobre o Botox no pescoço. Sim. E em outras áreas do rosto. Porque normalmente... nós fazemos o Botox, pelo menos eu acredito que eu ainda faça só. É a área dos olhos e a testa. Sim, né? Que são as rugas de expressão. Isso, e eu acho que faço no queixo também, porque dá, como é que ele fala? Celulite no queixo. Celulite no queixo. Isso. O Botox, ele pode ser aplicado full face, que a gente fala, né? Por quê? Por que a gente faz no músculo do pescoço, que é chamado de músculo do platismo? Ele é um depressor da face. Então, quando o paciente chega com aquele aspecto de derretimento que a gente vê, nossa, do nada eu tô derretida, a gente caiu, a gente vê isso de um dia para o outro, né? Nós paralisamos a ação desse músculo que para de puxar esse rosto para baixo. Ah, é?
Então, aplicamos nas pregas principais do músculo platíssimo, que ele tem a base aqui, e vem até o contorno, melhora totalmente o contorno da Isso evita da face. face caindo? Evita do seu bigode chinês, melhora o seu contorno do seu rosto, a celulite do queixo também. O sorriso gengival, que eu te falei que isso é um problema que acomete muitos pacientes, que Aham. sorriem e aparece um dedo de gengiva. Sim, Isso envelhece envelhece. muito. Então, quando você aplica nessa região, você abaixa um pouquinho o seu lábio superior e fica um sorriso mais harmônico. O botox para bruxismo, tem pacientes que têm esse músculo aqui muito acentuados, além de que o bruxismo ele causa fratura de dente, dor de cabeça, é extremamente incômodo para o paciente. Então, além dele hipertrofiar essa região e ficar maior, ele tem todas as sequelas do bruxismo. Então, a gente aplica nessa região do masseter, diminuindo a força muscular, Sim, forçando esse músculo a ficar em repouso quando ele realmente precisa, que é ao dormir, ele não precisa estar... Ao dormir é a hora que a gente tem que estar relaxada, né? verdade. Então, se eu aplico botox, à noite eu consigo ficar com o músculo relaxado. E no músculo temporal, que ajuda a diminuir a dor de cabeça, também causado pelo bruxismo. Olha. Então, o botox não é só para pés de galinha, Não. né? E tem muitos profissionais que gostam, eu não trabalho assim, mas para fazer uma eversão de lábio, para aqueles pacientes que não querem fazer preenchimento labial, Uhum. que tem medo de ficar artificial, enfim, a gente aplica um pouquinho de botox, mas para everter, mas isso é uma técnica bem específica, tem que saber fazer. Que legal isso. A gente consegue everter o lábio superior sem dar volume e parece que você fez um preenchimento. Mas, como eu te disse, é uma técnica muito específica. Então, tem que saber com quem que faz. Porque senão paralisa a boca e é aquela situação que eu te falei. E também eu acredito que não é qualquer estética, né? Qualquer tipo de estética labial que consiga se Não. fazer Tem isso. indicação para lábios para fazer versão de lábio. E, doutora Flávia, continuando aqui, sobre essa técnica de botox que é feita no lábio. Eu nunca ouvi falar, pra te Sim. falar a verdade, assim. É uma novidade, né? Isso, pra mim é super novidade, mas também tem a questão de tempo, né? Que eu acredito que vai ter um tempo menor de efeito Sim, do que o um preenchimento. preenchimento, Com né? certeza. Porque o preenchimento pode durar o quê? Até quanto Até tempo? um ano. Um ano? Todo preenchimento, independente se ele é labial, se é para reestruturação de face, todo preenchimento com ácido hialurônico ele tem durabilidade de até um ano. Mas não sai por completo Não, um ano, sai assim. por completo. Ele é reabsorvível pelo organismo Aham. depois de um tempo. Tanto que a gente tem que estar sempre fazendo, né? Mas tem pacientes que duram um pouquinho menos, 8 meses, mas em média um ano. Mas a técnica do botox, o mesobotox que a gente fala, que é para fazer a eversão labial, Aham. é porque os pacientes estão com muito medo de fazer preenchimento labial. Pelos horrores que a gente tem assistido. Nossa. Né? Até artistas removendo. Nossa, a inteligência é você aprender com o erro dos outros, né? Exatamente. Eu nunca gostei de lábios muito carnudos dessa forma, né? Artificiais. Eu Mas é nunca porque trabalhei você acha que você já trabalha com a com essa questão linha. da metragem ali, de É, saber o que realmente é harmônico, matematicamente exatamente. harmônico. E quem não tem essa propriedade vai olhar para o lado de quem está fazendo, Exatamente. quem tá em ascensão, quem está fazendo. Se fulano fez e Eu quero colocou fazer. muita boca, eu também quero colocar. Ou se um artista fez, eu quero fazer igual. Ainda que não Isso. esteja bonito, a pessoa vai. Vai fazer. Eu acho que, além de ter vivido com meu pai, que é um profissional exemplar conservador, eu tive uma especialização muito bem feita. Eu acho que é isso que falta hoje em dia. Muitos profissionais saem da faculdade, por exemplo, e fazem um curso de 2 dias. É impossível você aprender tudo em 2 dias e já sair fazendo no seu consultório. É muita coragem, eu acho até muita coragem. Eu não teria essa coragem nunca. Eu acho que 2 anos e meio de especialização ainda foi pouco tempo, sabe? Para eu ter aquela segurança. Eu tive muita segurança porque eu tinha meu pai ali me auxiliando, sabe? E os meus professores, Dr. Roberto Pacheco, a doutora Gisele Donald, que são profissionais exemplares de intercorrência. Toda dúvida que a gente tinha com o paciente, no começo mesmo, 8 anos atrás, eu mandava vídeo para eles me orientarem. Olha, o que eu faço para que esse paciente fique satisfeito com pouco produto? Então, foi uma troca muito importante. Então, um curso de final de semana não vai me dar esse conhecimento jamais, né? Então, o preenchimento, que a gente estava falando do lábio, por exemplo, é quantidade, Rafa. Assim, as pessoas estão querendo... O paciente chega no meu consultório e fala, eu quero 2 ml no meu lábio. 2 ml é muito? É muito. E ele não pode querer nada, ele tem que escutar a minha orientação primeiro, sabe? Eu já tive uma paciente muito complicada, inclusive, que ela já tinha feito com outra profissional, e a outra profissional falou, eu fiz 2 ml.
E aí ela já chegou lá e falou, não, eu quero 2 ml. E eu vou fazer 2 ml. Eu falei assim, comigo você não vai fazer 2 ml. Nós vamos começar com 1, é construção mesmo. As minhas pacientes sabem que eu começo com 0,5, depois eu faço mais 0,5. Se precisar, com muita dificuldade, mais 0,5. É construção, porque fica muito feio. É o que a gente estava conversando antes, a padronização do rosto das pessoas. Cada ser humano é único. Como que eu posso te vender uma harmonização que você vai ficar igual a todo mundo? Todas. Isso é bonito? Você não precisa ser igual ao outro para você ser bonito. Você precisa só estar harmônico. É pontuar as suas É qualidades. melhorar o que você já tem no seu Exata. rosto. É o gerenciamento do envelhecimento. Sim. É a aceitação primeiro, é a aceitação. Aceitar que todos nós vamos envelhecer, que todos nós vamos ter quedas faciais. Ai, saco isso. Infelizmente, é a regra da vida e a gente tem que aceitar. Só que a gente pode fazer isso de uma maneira. A gente pode fazer isso de uma maneira mais branda, sem ficar desarmônico, por exemplo, sem ficar com o rosto totalmente deformado. Tem gente que tem que trocar realmente uma carteira de identidade depois que faz um full face. É absurdo. Coloca aí, sei lá, 20 ml no rosto. É muito absurdo. Ai, vamos falar disso aqui, que eu acho super polêmico e eu sei que tem vários profissionais, assim, que estão, bom, né, super em alta no mercado, que fazem isso. Por isso que eu te perguntei no início, inclusive, sobre conseguir corrigir tudo que você acha que tem que ser corrigido em uma sessão. Sim. Eu sei que existem profissionais hoje, que inclusive já passaram por alguns problemas, a gente não vai citar, você deve saber quem, né, que são os famosos hoje que fazem harmonizações que são super impactantes, mas que a gente escuta, eu não tenho, né, propriedade para falar nem conhecimento, mas eu sei que usa uma quantidade de ácido hialurônico gigantesco para conseguir isso no primeiro resultado, na primeira sessão. Para ter o antes e depois impactante, que é o que todo mundo gosta de ver no Instagram, né? Só que aí é o que eu pergunto. Qual que vai ser a manutenção disso? Vamos supor que eu sou a favor de colocar 20 ml no rosto, tá? Para eu ficar linda, maravilhosa. Como é que você consegue manter isso financeiramente? Para você pensar. O investimento que é para você colocar 20 ml no rosto, ainda que fosse seguro, que fosse um tratamento ok. Vamos falar de valores. Vamos falar de valores. 20 ml hoje, em torno de 30 mil reais. 30 mil reais? Em torno, dependendo do produto, até mais. Então, como que você vai investir 30 mil reais por ano para manter aquilo que foi feito? Meu Deus. É inviável. Isso é inviável para nós, seres humanos, que batalhadores, isso é inviável. Gente, é uma prótese de silicone que você fica juntando exato. Se você juntar 2 anos, você faz um lifting, você entende? Sim. Se você junta 2 anos desse dinheiro que você está investindo, você faz um lifting, que aí sim você vai ficar 10, 20 anos com aquele lifting. E você não vai ter os riscos, porque isso não é saudável, isso não é seguro, porque pode ter inchaço tardio. Você pode fazer hoje 20 ml, daí a 2 meses você ficar todo inchado e ter que remover. Pode dar sérias, gravíssimas intercorrências absurdas com essa quantidade de produto no rosto. Quando eu fiz o curso, eu fiz de cadáver fresco, a gente consegue abrir a face e enxergar quanto um rosto consegue compactar o ácido hialurônico. Não chega a 10 ml, tá? E isso feito ao longo do tempo, tá? Não é de uma vez, não. Então é extremamente prejudicial. Só que é a falta de conhecimento e há uma palavra que eu não gosto de usar, mas a ganância faz com que o profissional queira ter aquele impacto no Instagram e vender. Só que depois, ele mostra depois como é que está sendo a continuidade desse ano desse paciente? Só o antes e depois. É só na hora. Imediata, aí depois, daqui né? 2 meses, como que esse paciente está? Se deu uma intercorrência, ele vai mostrar essa intercorrência que aconteceu? Não vai. Então a gente tem que ter muito cuidado. Hoje em dia a rede social tem um poder muito grande, né? Eu falo até por mim, a gente rola aquele feed ali dia e noite, então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vê, com o que é real, com o que não é, com o que é jogo de luz, com o que não é, né? Verdade. Porque tudo é muito bonito quando está na rede social, mas para nós que trabalhamos com isso, em clínica, a gente sabe que não funciona dessa maneira, né? Que não são resultados, não é real. Sim. E não é viável. Não é viável, é para um grupo muito seleto de pessoas que conseguem investir esse valor por ano para manter uma harmonização facial. Nossa, por ano é praticamente, gente, impossível. Aí isso eu não estou nem falando botox. Eu não estou nem colocando botox, eu não estou nem colocando bioestimulador, eu não estou colocando fio, eu não estou colocando laser, eu estou falando só de preenchedor. Só 1 ml é em torno de R$ 1.300 a R$ 1.500. 1 ml.
É um pouquinho de boquinha, é isso mesmo. É isso. Então, o meu paciente, quando ele vai lá, o que que eu faço? Qual a sua queixa? Olheira? Então, vamos colocar 1 ml na olheira, vamos esperar 1 mês, 21 dias para ele inchar e desinchar. Vamos ver qual que vai ser o resultado. Aí sim, a gente pensa em outro ml. Assim que eu trabalho. Eu já fui muito criticada até por isso nas mentorias que eu já Perfeito. fui. Porque as pessoas querem, não, Flávia, você tem que ser vendedora, você tem que ser comercial, e eu não vou mudar o meu jeito de ser. Por conta de dinheiro. A gente precisa de dinheiro. Mas o dinheiro, quando ele vem de forma segura, quando ele vem de forma natural, Sim. ele rende muito mais. E você vai conseguir manter Sim, a frequência com ali, a certeza. constância de um paciente que vai estar satisfeito, vai voltar, vai ficar mais satisfeito do que um que vai ficar satisfeito só naquele momento. Exatamente. Pode ser que não tenha um valor para investir, Sim, né? que se endivide Num para isso. isso, porque, né, a pessoa também vai colocar em contrapartida. E todo mundo quer fazer hoje. Todo Né? mundo. Antes, né, há uns anos atrás, era era como se fosse uma cirurgia plástica. Nem Sim, todo mundo tinha acesso. sim, Hoje todo mundo quer ter acesso. sim, Classe média quer ter acesso. A sim. classe baixa quer ter acesso a um Com botox, certeza. né? E eu acho que todo mundo tem direito, né? Todo mundo tem. Sim, faz parte de cuidar da saúde mesmo, E é da saúde possível. mental, E é é possível. possível. É É possível verdade. você fazer uma harmonização conservadora e ficar satisfeito. É o que eu te falei lá Sim, no começo. Tem que estar a cabeça em ordem, tudo muito alinhado. A saúde com o seu psicológico, tudo muito bem alinhado. Porque a partir do sim, momento que você aceita que você vai envelhecer, você aceita que você vai ter ruga, o pouco que melhora você já fica satisfeito. Eu sim. nunca, eu nunca prometo a um paciente resultado. Nunca. Eu posto antes e depois, mas o antes e depois é de cada um. É. Não significa que isso vai ser igual para mim e para você. O que eu prometo ao meu paciente é uma melhora. Sempre, ao fazer qualquer procedimento estético comigo, ele vai ter uma melhora. Porque também senão não adianta. Não adianta. Mas resultado, a gente nunca pode prometer, né? E voltando à área da saúde, se um paciente, eu tenho pacientes que têm, por exemplo, lúpus. Lúpus é uma doença autoimune. Sim. E nós não fazemos procedimentos estéticos em pacientes com doença autoimune. Muitos pacientes nem sabem que tem, porque não é ativo. Olha. Então, por isso que é tão importante fazer um exame de sangue antes. Por isso que é tão importante a conversa. É conversar, igual nós Sim. duas estamos aqui agora, conversar. Olha, eu achei assim fantástico essa questão do exame de sangue para fazer o procedimento estético, Sim, porque eu acho que isso é bem raro de acontecer dentro de um consultório, tá? Para procedimento estético, sim. sim. É, porque muitas pessoas também não têm plano de saúde. Então, quando a gente pede, por exemplo, o exame de sangue, acha caro fazer, se Aham. recusa até a fazer. O Botox é o único procedimento que eu faço sem pedir mais exames mais detalhados. Quando o paciente já tem exames de pelo menos 3 meses, eu Aham. utilizo deles, porque realmente tem pacientes que não têm acesso a exame de sangue assim tão fácil quanto com o plano de saúde, certo? Certo. Mas que é importantíssimo associar isso na clínica, você pode impedir uma intercorrência que vai ser bom para o profissional e para o paciente. Porque você convém comigo que se você tem uma intercorrência, isso vai fazer muito mal para você também que aplicou. Muito. Além do mal que você causou no outro, isso vai te fazer mal também. Então, o que você puder cercar para não acontecer esse tipo de situação, tem que ser feito. Sim. Isso vai você, como profissional, vai ter mais segurança em estar trabalhando ali, Sim. sem pensar né, Sim. você não pode prometer o resultado, mas você pode pelo menos ter segurança de que errado não vai dar em Sim. relação à saúde, Exatamente. né? Agora o resultado Não vou estético. piorar uma situação, por exemplo, Isso. de um paciente. Porque igual eu tô te falando, eu não estou isenta à intercorrência. Eu posso mandar o meu paciente fazer exame de sangue, fazer tudo e acontecer uma intercorrência. Sim. Eu estou aberta a isso, todos nós estamos. Mas o máximo que pudermos cercar, Sim. pelo menos a sua consciência está tranquila e você passar essa segurança ao paciente. Você conseguiu monitorar, pelo menos, em Exatamente. Se relação... aconteceu, é porque realmente tinha de que acontecer. Né? E não porque você deixou, você foi negligente em algum aspecto. Né? A Verdade. parte psicológica, muitas pacientes chegam lá com o celular querendo o filtro do Instagram até ser abolido, né? E não foi. A gente continua com acesso a eles todos. Verdade. Todo dia. Eu gosto. Eu Não não tem eu todos. Eu também não, sou tem adepta. Eu sou adepta a filtro, eu não sou contra. Só que as pessoas chegam lá na minha sala Falando, eu querendo quero ficar no assim. filtro.
Aí eu olho pra mim sem filtro e falo, eu não sou essa daqui, eu sou do filtro. Eu não Pois aceito mas que eu isso sou é sem muito filtro. fora da casinha, você não concorda? Eu gosto, a gente se sente muito mais bonita pra Sim. aparecer ali, tudo bem. Eu não julgo quem gosta, eu uso, tem dia que não, tem dia que sim. Mas você querer parecer aquilo ali, tá muito errado. E querer que o profissional é impossível, é uma realidade que não Não existe, que é o tal existe. da busca da perfeição. Qual pele que você conhece de qualquer pessoa, até de famoso, que consegue ser lisinho igual aqueles Não filtros? tem Não como. tem jeito, não tem como. Não tem Não como. existe nenhuma artista mais bonita do mundo. Se você pegar a Jennifer Lopez, que eu acho uma das mulheres mais Mais lindas lindas, também, acho ela a Anne maravilhosa. Hathaway, que agora mostraram a harmonização dela, que o rosto dela tá impecável. Impecável. Ela vai ter poro, ela vai ter marcas de acne, de enfim, de seja lá o que for. É impossível você ter aquela textura do filtro. Então, isso também tem que ser muito bem trabalhado com o Verdade. paciente. Mas isso também vai de quem tá vendo ali, igual a gente tá falando. Você É, pega um artista ali, mira em alguém e fala assim, é, eu quero ficar desse jeito, mas é. a sua harmonização, o seu rosto, a sua estética ali, suas características são completamente diferentes e ela Diferentes. quer aquilo ali, né? Exatamente. Tem paciente que tem o rosto redondinho. Que eu já vi gente falando assim: eu quero a boca assim, Não tem eu quero como. que meu rosto fique assim, com a mandíbula marcada", igual tem muita gente que me pergunta, você co todo até profissional me pergunta: "Você Sim. fez mandíbula?" Eu falei: "Não, gente, é O seu bruxismo". rosto. Ah, é bruxismo, tá vendo? O seu masseter, ele é acentuado, então ele Eu fica mais marcado. É Tá vendo? bruxismo, não é Tá harmonização. vendo? Mas, assim, às vezes a pessoa quer alguma coisa É. que Que tem não é característica que possível. não é possível no Não é o rosto rosto. redondo. A gente vai conseguir deixar esse rosto quadrado como? É, Não tem como. é impossível. Aí vem a parte da bichectomia, que também é um assunto muito controverso, né? A bichectomia foi um procedimento muito feito há Muito. um tempo atrás, e agora você vê que não se fala muito mais em bichectomia. Ai, vamos aproveitar para falar disso aqui, porque eu já ouvi falar muito que a bichectomia, ela pode causar uma flacidez no rosto Absurdo, irreversível. irreversível. Porque eu parto do pressuposto que se Deus colocou uma estrutura no seu rosto, tem um motivo de ser. Tem a Sim. bola de Bichat, que chama a estrutura, então ela tá ali por algum propósito. Não tá à toa ali fazendo graça. Então, se Aham. você remove aquilo, o que que acontece? Você vai ficar mais fino, mas vai te dar uma flacidez absurda. Claro. Se a gente faz Absurda. isso com o corpo, se a gente tira, Exatamente. às vezes, numa lipo, um Sim, pouquinho de excesso de gordura, a gente percebe, é perceptível a exatamente. flacidez que dá no local, Eu não imagina o sou rosto. totalmente contra a bichectomia, porque tem pacientes que, ao mastigar, morde o Morde. interno da boca. Aí é função, não é estética. Então, quando precisa remover a bola de Bichat por morder, porque aí machuca, realmente dá aquelas lesões intrabucais Aham. que doem demais. Nesses casos, eu sou a favor, sim. Agora, para você deixar o seu rosto mais fino, aí é muito melhor você fazer, se você tiver sobrepeso, uma dieta e emagrecer, do que você remover, fazer uma cirurgia que vai remover um negócio permanente. É. Nunca mais vai ter jeito de colocar de novo. Aí depois vai ter que fazer o quê? Preencher com ácido Preenchimento. hialurônico. E Olha, não faz tira, preenche, tira, sentido. preenche. Não Gente, faz que sentido. loucura. Você entende que não faz sentido Não nenhum? faz. Então, tudo que é permanente e que não só por estética, eu sou contra. Agora, por função, não. Por função, se precisar, e como eu disse a você, se machucar por mordida, aí sim, aí eu sou a favor. Mas por estética somente, aí tem que ter aceitação. A gente precisa aceitar É, certas características, tem a que ter. nossa genética, enfim, a gente precisa aceitar. Eu sou uma ex-obesa, eu já pesei 130 quilos. Eu Sério? já cheguei nos meus 130 quilos. Gente, não tem característica nenhuma Eu de sou uma ex-obesa, não ex-obesa. fiz bariátrica, emagreci com muita força de vontade e tratei do meu rosto. Nunca pensei em fazer uma bichectomia. Nunca. Eu falei, eu vou perder peso e eu vou tratar do meu rosto com o que eu tenho, que é o bioestimulador de colágeno, os preenchimentos, porque eu tenho preenchimento em pontos Aham, estratégicos, eu tenho na minha região malar, eu tenho no mento, eu tenho na olheira, eu tenho um pouco de contorno, e aham. vou tratar isso devagar com botox. Eu não vou remover nada do meu rosto cirurgicamente. E assim eu fiz, já Nossa, muito legal. tem 2 anos que eu emagreci e que já era para ter uma flacidez considerável, Tem só né? 2 anos que Tem você 2 perdeu? anos que eu estou conseguindo manter com o meu Nossa, emagrecimento. parabéns, É, tá? Parabéns. obrigada. Eu É observo difícil, muito essas pessoas, assim, esses pacientes, esses casings, né? sim, De mulheres, principalmente. De homens também a gente percebe, sim. mas homem a gente não repara tanto. Uhum. Mas de mulheres que perderam
uma quantidade de peso muito grande e que isso nitidamente, principalmente no pós-30, né? Sim, Que, principalmente gente, é é desesperador. É desesperador. desesperador o tanto que envelhece. Envelhece muito. Eu tive também, né? Minha mãe tem uma genética maravilhosa. Então, eu puxei muito para ela de pele. Eu digo em questão de pele. Então, eu também tive o acesso aos tratamentos estéticos, né? Como os injetáveis. Aham. Então, para mim, não foi tão danoso a flacidez, porque eu tinha acesso a isso. Né? Então Agora, e você quem não tem? foi Eu fui. reavendo, à medida que foi À você medida que eu perdendo fui massa. emagrecendo, eu falei, nossa, não posso fazer agora. Foram 10, depois 20, depois 30. Aí quando chegou num nível, eu falei, nossa, agora se eu não fizer, eu tô perdido. Então eu comecei a tratar. Aí eu me aplico o Botox e algumas colegas me aplicam o bioestimulador e o preenchimento, que é muito perigoso. Ah, Auto-aplicar com ah, cânula. é? A cânula é muito difícil. A agulha do Botox é Nossa, eu muito vejo fininha. algumas amigas que são, Eu assim, não que tenho elas coragem. mesmas fazendo. Eu falei, gente, Eu não como tenho que coragem. O consegue? plano, se eu não quero causar uma intercorrência no outro, eu vou querer causar uma intercorrência em Em mim, porque às mim, vezes você tá no espelho, a visão não é a não é a mesma. mesma, e você tá num plano errado. Então, assim, eu prefiro fazer com as minhas colegas, que eu confio, as que eu te falo, que eu pergunto o que elas estão usando com todo Sim. carinho, porque eu confio. E aí eu faço com elas, e faço a manutenção disso. Como se Deus me permitir, nunca mais vou engordar, então agora eu tenho que manter. Eu tô com 38 anos, então eu preciso manter, porque depois do 40 E piora. maravilhosa, e maravilhosa. 38 e maravilhosa. E depois dos 40 vai piorando um pouquinho Vai mais. piorando. Falando dessa questão de emagrecimento, né? E de treino, eu Sim, fico percebendo, assim, porque a gente tem uma evolução e uma meta de construção de perder gordura e de ganhar massa magra, sim. né? E nessa fase de construção do shape, a gente percebe que o shape vai chegando Devagar. e o rosto vai O murchando roxo na vai. mesma proporção. Exatamente, é na mesma proporção. Nunca se tem tudo. Ou é o corpo ou é o Gente, rosto. É isso é muito impressionante. desesperador. Desesperador. E eu tô nessa fase agora, então eu tô vendo cada dia mais. Hoje mesmo eu comentei com o meu personal, eu falei, eu não sei que se eu continuar emagrecendo, o que vai ser do meu rosto, Fred? Eu comentei com ele, que eu vou Aham. precisar intervir mais uma vez. Porque como eu sou conservadora com os meus pacientes, eu sou extremamente conservadora Como comigo. você? Comigo, principalmente. Porque quando o paciente me pergunta o que eu tenho no rosto, nossa, eu falo pouquíssimas coisas, isso é maravilhoso. Eu já fiz várias enquetes no Instagram, falei, o que vocês acham que eu tenho de preenchimento no rosto? Brincando com as pessoas que me seguem ali, e as pessoas colocaram pontos que nunca Nunca. eu utilizei. É. Nunca foi feito nada. Então, eu sou muito clara com o paciente também sobre o que eu tenho, meu antes e depois. Eu mostro tudo que eu já fiz. Eu mostro para o paciente que é possível ele conseguir uma harmonização bem Bem feita, feita. conservadora, com pouco produto. E eu acho que a harmonização, quando ela é bem feita, é exatamente isso. Você pergunta, o que que eu O fiz? que eu fiz? Eu Você não não sabe. sei, eu não sei. Eu sei que tá mais bonito, Sim, você eu está sei que a pele tá descansada, melhor, né? isso. O que que Exatamente. você fez no rosto? Você fez alguma coisa que eu não sei o que é, Exatamente. né? A harmonização Agora, bem se você feita é entra, assim. Rafaela, no meu consultório e sai Mariana, É. aí começam todos os problemas. De pacientes que não se aceitam, de pacientes que chegam em casa, o marido quase Olha, eu mata. vou te falar que já aconteceu comigo, tá? Tá vendo? Já aconteceu assim, há uns anos atrás, estava começando esse boom de harmonização, na verdade, no mercado. Foi o primeiro profissional e a primeira vez que eu fiz. Mas hoje eu entendo que eu tenho um pouquinho de alergia realmente do ácido hialurônico, Uhum, eu incho muito rápido, uhum. mas eu achei que isso era normal, assim, que era porque eu inchava, porque foi o que o profissional falou comigo, que eu tinha uma alergia, mas provavelmente o profissional estava começando no mercado a Sim, fazer isso, né? E era um ético, não sim, era nenhum farmacêutico, alguém em sim, teste, não. sim. E cirurgião plástico ainda. Nossa. E aí eu fiquei super segura com a situação. Eu saí do consultório bem inchada. Você Mas fez muitos ml. não fiz uma quantidade muito grande nem na boca, mas ele colocou nessa parte aqui do lábio Uhum, também, um pouco aqui e no bigode chinês, se eu não me engano, uhum. e olheira, e Sim, na olheira. Foi isso, mas foi uma quantidade muito pequena. Mas hoje, depois de ter passado por outros profissionais que entendem, eu sei que foi aplicado em que áreas não poderia que ser não aplicado. poderiam ser E que te deu essa aplicadas. reação. No dia seguinte, eu tinha foto para fazer, que eu também faço alguns Nossa. trabalhos de publicidade. O modelo ele falou: não, amanhã é normal, não precisa de cancelar a agenda, de fazer nada. Eu acordei, eu vou achar minha foto aqui para te mostrar. Meu Eu Deus. acordei, assim, eu postei depois de muitos anos.
eu virei um meme. O meu lábio, ele virou pro lado de fora. Os Nossa. dois. E um sangue pisado dentro da minha boca. Aqui, ó, Nossa. parecia que eu tinha tido o sangue desceu aqui também, ó, Você ficou toda roxa. na minha olheira. Eu fiquei toda roxa, parecendo que eu fui atropelada na cabeça. Meu Deus. E eu achava que isso era normal. Eu falei, não, gente, foi Normal. todo mundo, isso não foi harmonização, foi desarmonização, você é louca. Mas eu achava que aquilo era uma situação normal. Sim. Hoje, fazendo, na hora, assim, fico 20 minutos inchada e já posso passa. seguir E é vida um normal. aprendizado para você também. Toda paciente que chega lá para mim, eu falo: você tem algum compromisso essa semana? Você tem um casamento? Sábado, por exemplo, a paciente chega na quinta-feira. Você tem algum casamento no sábado? Porque se tiver, não faça. Porque pode ficar um roxinho, né? Nós somos muito Pode. vascularizados. Então, no Botox, por exemplo, a gente pode pegar um roxinho. Fica. É bom para você nunca mais marcar Nunca também mais. um procedimento muito próximo do seu evento. Por exemplo, a gente sai de fósforo para fazer a Mas harmonização olha, de profissional, antes. vai ficar tudo certo. Mas Então, depois eu pode vi que ele acontecer ficou o roxinho. extremamente Mas esse caso foi preocupado. extremo. Foi Esse caso foi extremo. foi extremo. É do profissional realmente ter certeza do que ele está fazendo, Sim. né? E que a questão da primeira vez que você está fazendo uma harmonização, testa o lugar primeiro, né? Com certeza. Para saber como que o paciente vai A proceder. confiança do profissional é a primeira coisa. E eu não digo confiança de profissional em seguidores de Instagram. Não, não. Não é pela quantidade de seguidor, não. É sempre na consulta. Ou então, de alguém que já fez. Sabe? Quando vem um cliente e fala, você sabe fulano, que Belo Horizonte é muito pequeno, né? Muito. Lambari, então, muito menos. Lambari é uma cidade de 20 mil habitantes. Não, Todo mundo mundo se conhece. Então, todo mundo faz comigo, é uma boca a boca mesmo. Lá eu nunca precisei de Instagram. Aqui em Belo Horizonte a gente precisa, porque né, é uma tem cidade mais maior, tem mais profissionais. profissionais, então a gente investe nisso. Mas não é isso que vai te qualificar. Não. Não é uma quantidade de seguidores, é no boca a boca e é numa consulta. Por isso que eu não abro mão de consulta, eu nunca abri. Todas as vezes que eu recebo mensagem no meu WhatsApp, a pessoa já vem perguntando o preço, eu falo, eu não passo preço por WhatsApp. Não, tem que A gente saber o que precisa vai ser conversar. Como é que você feito. chama? Você já fez isso alguma vez na vida? É sua primeira vez? Vamos marcar nas minhas pacientes de Lambari online. A gente conversa antes de eu ir a Lambari para eu já chegar com um produto que a pessoa quer fazer. E aqui em Belo Horizonte o consultório está aí. É só ir. Verdade. E ter o tempo, 1 hora e meia, às vezes, 2 horas quando eu excedo, porque eu falo muito. Mas é muito melhor prevenir do que remediar. E falar em prevenir do que remediar, doutora Flávia, a gente já está, né? Depois que já está mais velha, a gente já sabe que tem necessidade de fazer esse tipo de procedimento para gerenciar o envelhecimento. Sim. Hoje, cada vez mais cedo, as mulheres, os pacientes Sim. estão buscando se cuidar, até por essa parte de normalizar a harmonização como se Sim. fosse uma moda. Sim. Na sua percepção como profissional, a partir de qual idade seria realmente necessário procurar começar a fazer uma prevenção? Depende. Eu comecei com 25, porque eu já tinha rugas de expressão. Eu já tinha Até porque rugas você é dinâmicas. branquinha, né, Sou muito loirinha. branca, mas eu já tive pacientes com 21 anos que tinham muitas rugas de expressão. Mas muitas Nossa, rugas. 21. E ela me procurou, a mãe dela foi comigo, e eu orientei. Eu falei, como já tem a ruga, não é uma coisa preventiva mais, já é corretiva. Então, a gente já pode intervir. Então, depende de paciente para paciente. Nós vamos fazer no menor de idade. Mas, após os 20 anos, depende da sua pele. Se você tem uma pele que você herdou da sua mãe, que tende a enrugar mais. Por isso que a consulta é tão importante. Sim. Então, não tem uma idade estabelecida para começar a fazer a harmonização. Mas se, por exemplo, uma paciente, nesse caso, com 21 anos apenas, já começando a dar rugas de expressão, Sim. se eu começo a tratá-la com Botox nessa idade, quando ela tiver com 31, isso não vai ficar mais difícil de cuidar? Não, porque o Botox, ele acabou o efeito, acabou o produto, acabou o efeito. Ele não fica no organismo, entendeu? O que vai evitar essa paciente de ter são as cicatrizes. Porque se ela não faz, ela vai chegar com 31 com uma cicatriz, e a cicatriz é muito mais difícil de tratar do que uma ruga de expressão. Entendi. Entendeu? Então, nesse sentido, preventivamente, é muito melhor, quando já tem as rugas, fazer o Botox e fazer a cada 2 vezes ou 3. Exatamente. Do que esperar dar a cicatriz para tratar com 30 anos. Entendi. Entendeu? E no caso da cicatriz, quando você já tem essa cicatriz, existe algum outro tratamento que dá para
Devo Tem fazer na vários. junção com Botox. Lá no consultório eu faço o Skin Booster, que é um ácido hialurônico de baixa reticulação, ele não é preenchedor, então eu consigo tratar cicatrizes de acne, aquelas cicatrizes que a paciente tem de brava, que fecha muito, que dá um aspecto de muito envelhecimento. A gente consegue fazer com o Skin Booster e com o meu laser. Mas aí é indicação. Eu preciso analisar. Tem profissionais que utilizam fios. Eu não trabalho com fios de PDO, então eu não gosto nem de... Eu não trabalho. Então, não julgo quem faz, mas eu não trabalho porque é uma opção minha. Mas tem outras alternativas de se cuidar de uma cicatriz sem passar um fio, por exemplo. Assim como o Skin Booster, que é um tratamento de baixo custo e maravilhoso para cicatriz. Ai, acabou, gente. Ah, acabou! Eu tô amando minha consulta. Não, passou rapidinho, né? Tô aqui amando a minha consulta. Porque eu falei que do que eu mais amo fazer aqui quando eu tô entrevistando, principalmente assuntos que eu amo, é porque eu aproveito para fazer uma consulta, né, Sim, aí você gente? já fica Vou a ver par. isso, já dá uma olhadinha aqui se eu tô precisando. Ainda mais Tá com profissionais maravilhosa, que meu bem. são de total confiança. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Parabéns pela sua trajetória, pela maneira humana com que você olha a saúde e a beleza de cada paciente, né? Obrigada. Que vai muito além só da estética, Com né? certeza. E eu vejo assim o brilho nos seus olhos de falar sobre isso, de falar sobre o seu trabalho, Sim. de falar sobre os resultados e de como você vem crescendo mesmo, lá de Lambari aqui Sim. para BH. Tenho certeza que é só o começo, Amém. né, de uma história gigante, linda, Amém. por tudo que você já construiu. E eu tenho certeza que vai construir também. Muito obrigada Ah, eu que te por tudo que agradeço. você compartilhou aqui com a Obrigada, gente, Muito viu? obrigada. Além de ser linda, é gigante, é brilhante, é uma Oh. excelente profissional. Muito obrigada. E de meninas, querem ficar com um rosto maravilhoso, igual da doutora Flávia? Chega lá e peça, fala, o problema é seu, eu quero esse rosto. Maravilhosa, muito É obrigada. assim que eu vou fazer. Já convida o pessoal também para poder conhecer, né, o seu Instagram. Sim. Como vai ter acesso a você também, né? Telefone provavelmente vai estar aparecendo aqui. Sim. Mas uma referência de onde você faz o atendimento presencial, tanto em Lambari quanto aqui em BH também. Sim. O @ é doutoraflavia.faria, né, no meu Instagram. O meu consultório fica no Cruzeiro, na região do Cruzeiro, perto da Faculdade FUMEC. E em Lambari eu atendo no centro. Todo mundo já sabe onde eu atendo lá em Lambari. Provavelmente. Vou chegar lá na porta da cidade e falar jeito. onde que tá a doutora Flávia. Já me conhece como Flávia Dentista. O pessoal lá já me chama como Flávia Dentista. E vai ser um prazer receber todos vocês com a harmonização segura, natural e conservadora, que é o que eu acredito. Maravilhosa. Gratidão novamente por Obrigada. aqui. Gente, e até a próxima. Eu sei que vocês estão com vontade de ficarem mais lindas nesse momento. Então, é a oportunidade de vocês de acessarem aí o Instagram da doutora Flávia, de assistirem muito sobre esse episódio, que vocês vão ter várias dicas de por onde começar e até onde ir, para não perder mesmo a percepção de como ser linda na medida com um profissional que vai te entregar realmente o que você precisa. Um beijo para vocês e até a próxima. Demais, que isso. Que maravilha.